Eu sei que não é necessário, eu sei que não é preciso, mas tentarei aqui uma poesia de improviso. Estamos aqui juntos, neste lugar onde se preste, gravando aqui juntos neste podcast. A gente vai pra frente, às vezes eu me autorizo, estou aqui na frente dele que é o Niso. Estou aqui me esbaldando, falando o alfabeto. Não só é o Niso, como é o Niso Neto. E só para terminar, quero também ser um pouco lógico. Obrigado pelo convite de estar aqui no Nisológico. Sensacional. Olá, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico. Estamos falando aqui do Plugado Estúdio. Seja bem-vindo e faz aquilo tudo que eu te peço no início, que eu sei que você vai esquecer. Você vai esquecer, eu esqueço também, né? Se torne membro, se inscreva, dá o like e durante o papo aqui comente para a gente quer saber que caminho a gente toma. E você, hater amigo, você sabe, né? Bem-vindo, mas pega leve. E a fera de hoje aqui no nosso Nisológico é o grande Márcio Balas. Pô, que prazer ter você aqui, cara. Prazer estar aqui, delícia. Pô, muito legal, viu? Pô, já acompanho seu trabalho há algum tempo. E hoje estamos aqui, normalmente eu começo falando, como é que a gente se conheceu? A gente está se conhecendo aqui. Primeira vez, ao vivo. Agora. Ao vivo. Né? Isso é mágico. É muito legal. Isso é muito feliz legal. Estar aqui. Acho muito bom trocar ideias e figurinhas. Com toda certeza. A gente cresce, a gente aprende, né? Márcio, antes da gente começar a falar sobre sua carreira, e o Palhaço Sem Fronteiras? Como é que era esse projeto? Palhaço Sem Fronteiras. Eu quero começar com isso, que a gente já sabe que a maior parte da audiência no início. Então, o Palhaço Sem Fronteiras é uma organização que começou na Espanha e foi se espalhando em vários países. Hoje em dia tem até aqui no Brasil, mas eu conheci quando eu fui estudar palhaço. Eu fui estudar palhaço em Paris, na França. Eu fiquei 3 anos lá estudando, eu era estudante, fazia um monte de coisa, e lá eu vi esse nome, Palhaço Sem Fronteiras. Quando eu vi o nome, eu falei, nossa, que é isso? Quero fazer. E eles são uma organização que fazem jornadas, expedições, espetáculos em lugares em conflito, em lugares em guerra pelo mundo. Então eu viajei, minha primeira viagem com eles foi para o Kosovo, quando teve aquela guerra do Kosovo ali, formaram-se campos de refugiados por conta da guerra. Então eles montaram uma expedição com 8 palhaços e a gente foi e fazia 2 espetáculos a cada dia, cada um em um campo de refugiados diferentes no meio da guerra, né? Então é uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito, de tudo que eu fiz, né? Nesse sentido de você estar apresentando num lugar que está numa condição extrema, né? No meio de uma guerra, assim, né? Então foi muito incrível, tanto artisticamente, né? Eu não tinha ainda muita experiência de palhaço, eu era da trupe, eu era o mais novato, assim, era o manezão mesmo, assim. Mas humanamente, assim, também foi muito rico e muito bonito, gratificante, muito né? gratificante. Imagino. Muito. Porque a nossa profissão, né, é levar o lúdico, é você divertir. É uma coisa muito séria, né? Sim. E como meu pai dizia, atores, comediantes são médicos da alma. Sim. E quantas vezes a gente faz um show que vem alguém no final falar, cara, eu tava meio down hoje, eu vim aqui, não queria vir e já tô renovado, né? Sim. Então imagino numa situação tão extrema dessa, Sim. o que você pôde levar de alegria, mesmo que por algumas horas, né? Sim, e eu confesso que eu fiquei muito nervoso, assim, Imagino. Eu tava muito tenso, assim, eu tava assim... Eu tava quase desacreditando, assim, de que era possível, porque internamente, pra mim, foi muito forte, assim, mexeu muito comigo. Pra você chegar num lugar que né, eu falo que eu lembro da gente no primeiro dia, assim, sentadinho na van, assim, a gente passou por uma estrada, assim, tortuosa, e no caminho a gente via casas totalmente detonadas, passava tanques de guerra, né, eu nunca tinha visto um tanque de guerra, e aí você chega num campo de refugiados, que é uma loucura, né? É uma coisa subhumana, né? Subhumana. Assim, as condições que as pessoas vivem ali deve ser muito chocante, né? É muito forte e muito triste, assim, você vê que o homem conseguimos chegar nesse lugar, assim, né? E aí
uma vez que a gente montou nosso cenário, né? Nosso cenário é muito simples, né? Era só uma cortina e um trapézio. E tinha que ser muito simples, porque se tocasse lá uma sirene de emergência, tipo, tinha que ir embora e largar tudo pra trás. Alguma vez tocou? Não tocou, graças a Deus. E a gente montava o cenário, assim, depois a gente tinha uma hora cada um para se aprontar, né? Que era bem importante esse momento de você conectar, sabe? Esse momento antes da gente entrar em cena e no palco, para uma apresentação importante. Então, foi muito importante, assim, porque eu tava muito, 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 muito nervoso. Depois a gente se juntava, o que era muito bonito, assim, né? Porque tinham artistas da França, da Espanha, da Inglaterra. A gente mal se conhecia, a gente tinha feito um único ensaio. Só que a gente estava lá para criar junto, né? Então a gente tinha que conectar rápido, né? Então eu lembro que o nosso coordenador, que era mais velho, né? Um palhaço das antigas, assim, ele fez a gente fazer uma roda, ficar de mãos dadas, assim, ficar em silêncio. Ele falou, vamos ficar em silêncio, só olhando, assim, um no olho do outro. Que assim. bonito. Foi muito forte, muito, muito forte. Aí fizemos nosso grito de guerra, Ale, hup, e fomos fazer esse primeiro espetáculo. E eu lembro do final do espetáculo, né? Porque no começo eu tinha muito essa dúvida de que será que dá pra fazer? Será que rola? Será que eles vão entender outra língua? Se rola essa dúvida com experiência, meio toda vez que eu vou fazer stand-up, eu falo, o que eu vim fazer aqui? Podia estar em casa, no meu confortinho, e eu venho pra cá, será que esse povo vai gostar de mim? Será que eles vão rir de mim? Não é verdade? Isso acontece demais, né? Imagina numa situação dessa. Total. E aí, o fato deles falarem outra língua, né? Eles falavam em albanês lá, então a trupe falava várias línguas, mas nada que se parece com um albanês, né? E aí a gente fez o primeiro espetáculo e tal, e eu lembro quando acabou o último número, que era uma que a gente chamava a plateia pra cantar uma música, ensinar uma musiquinha, todo mundo entrou, cantou, e a gente acabou. Eu lembro da plateia bater palma, gritar umas coisas que eu nem sabia o que eles estavam falando, mas eu senti, eu entendi que, putz, que era coisa boa, né? Rolou, deu certo, aconteceu, funcionou esse encontro entre plateia e artistas no meio dessa loucura toda. É muito mágico, né? Essa conexão que cria, né? Imagino, cara, a experiência que deve ter sido. Eu acho que daí pra aí, né? Daí pra lá já deve ter dado aquele relax de ok. Funciona. Sim. Né? A verdade é que o meu primeiro ok foi quando eu entrei em cena e eu fazia um número de mágica e a gente não sabia como falar, a gente usava gromelô, né? Gromelô aquela uma coisa inventada. E eu lembro que eu tinha um balde assim, que era um balde que você colocava confete e no final você botava assim, mas no final caía água. E a primeira vez que eu falei era de mágica. Então eu falei meio que eu falava assim, magia. Era só isso mesmo. E aí a plateia riu. E eu falei, nossa, eles estão entendendo, estão comigo, estão conectados, vai rolar. Me deu assim baixou assim um nível de tensão de 11 para 8. E aí, aos poucos, né, vai amaciando, você vai se acalmando, vai se relacionando. E aí as coisas foram acontecendo. Eu faço mágica também. Você faz mágica, Faço. né? E mágica é impressionante, né? Assim, o efeito que cria nas pessoas, né? Mágica é uma coisa que eu sempre falei assim, mágica dá muito poder, né? Porque você faz uma coisa que, teoricamente, ninguém faz e ninguém sabe como é. Então é uma coisa que te dá uma... Né? Eu sempre fui muito desastrado, né? E uma pessoa com muitos problemas de autoestima. E a mágica, ela me ajudou muito a não digo superar, que a gente nunca supera essas coisas, né? Mas a lidar melhor e a poder, sabe? É incrível a mágica, cara. E é legal a mágica lá nos campos de refugiados, porque o que você está falando, ela é universal. Exatamente. Né? Então ela conversa com todo mundo. Então quando eles viam uns confetes que viravam água, era uma coisa de né? A mesma coisa os palhaços, né? Em algumas coisas que são as clássicas, de cair no chão, de tropeçar. A pantomima, né? Isso funcionava muito, porque isso não pede a língua, né? E tem uma coisa da língua também que é legal, que eu fui aprendendo aos poucos, que como era uma língua totalmente diferente. Albanês eu não sei nem como soa. Então, eu vou te falar, por exemplo, um exemplo. Para falar, então a gente tinha um tradutor, então a gente foi perguntando para ele algumas coisas. E básico, eu falei para ele, como que fala qual o seu nome? Então, qual o seu nome? Eles falam Sitiu Hash.
Isto é, não tem nada a ver com nada, né? Nada. Então eu peguei isso por quê? Porque as crianças, quando a gente chegava nos campos de refugiados, quem vinha os primeiros eram as crianças. E os moleques vinham, ficavam acompanhando, né? E eu, pra travar alguma conversa, eu perguntava, Sítio Rush? E eles falavam o nome. Só que sempre que eu falava isso, eles achavam muito engraçado. Você falava com sotaque, né? Deve falar com sotaque. E eles levavam um susto. Ele falou assim, Sítio Rush. Ele, Francesco, não sei o quê. Não sei. E aí eu fui entendendo que falar qualquer coisa era engraçado. Então eu aprendi, sim, eles falam pó, não, eles falam ió. Eu fui aprendendo palavras e eu ia colocando no espetáculo. E cada vez que de eu falar sim, eu falava pó, e eles achavam muito engraçado. Eu falava não, ió, qualquer coisa. Então eu fui, como a gente ficou 15 dias, eu fui aos poucos trazendo cada vez mais texto de coisas deles, e no final eu tinha assim 20 coisas que eu falava, e era um sucesso, assim, um golaço, porque eles sentiam uma identificação, devia ser engraçado o gringo falando, eles levavam um susto, eles sentiam como se eu tivesse aprendido uma coisa deles, né? Então era uma coisa muito bonita, porque era como se a gente estivesse dando uma coisa pra eles que é deles também, sabe? Mas isso é muito bonito, a comunicação, né? Quando você consegue atingir, né? Seja com, como você falou, pequenas palavras, e até mesmo a universalidade da pantomima, né? Sim. É uma coisa muito especial, assim, muito... Sim. É bonito demais. Sim. E uma última coisa também que eu me lembrei agora, que era muito legal, porque a gente fala dessa coisa do palhaço indo nesses lugares, e uma coisa muito legal que rolava no final é que depois de ter acabado o show, a gente pedia para eles fazerem alguma coisa pra gente, como se assim, dar alguma coisa em troca, isto é, a gente foi pra lá levar uma coisa que a gente sabe fazer, nada demais, não tem assim, eu não sou nenhum herói, nem... Não, eu só sei fazer isso. Então eu fui lá compartilhar um saber meu. Você foi fazer seu trabalho, né? Exato, fui fazer meu trabalho, doar o meu trabalho lá, e em troca a gente pedia para eles fazerem o que eles quisessem. Então, num deles eles mostraram umas danças folclóricas, ensinaram a gente a dançar. No outros eles cantaram músicas que eram músicas da região. No outras eles levaram a gente nas tendas, eles dormiam, né, o campo de refugiado, o que é? Um grande descampado com um monte tendas de barracas e a galera lá. Deve ser horrível demais. Na sorte deles. Então, a gente foi nas tendas, eles faziam chá pra gente. Nossa, então, que lindo. Era muito bonito. Nessa hora, pra gente, era uma hora muito emocionante, assim, porque imagino, era a hora que eles davam alguma coisa pra gente. É como se nessa hora eles estavam protagonistas, eles estavam no palco cantando pra gente e a gente lá assistindo. Então, essa hora era uma hora, pessoalmente, assim, pra mim, que era muito emocionante. Essa era a hora da choradinha, assim, sabe? Eu tô quase chorando aqui agora de ouvir, juro. Não. É muito emocionante, cara. Não é? Nossa, como eu falo, o trabalho do... Eu, por exemplo, eu me emociono muito em teatro. Uhum. Eu fui ver agora o musical da Rita Lee, por exemplo. Uhum. Maravilhoso. E algumas vezes tem a história também, né? Que te toca, né? De uma pessoa tão... Mas é lindo você ver um artista no palco. Uhum. Nossa, é bonito demais, né? É verdade. E a gente que conhece o trampo que é, sim, pra você estar ali, sim, né? Sim. É muito bonito. Foi uma experiência muito única, assim, muito ímpar, muito mágica, muito bacana e meio que aquelas coisas que você fica, assim, rememorando e tendo isso, né? Não, isso é inesquecível, isso aí E teve alguma coisa, assim, bem bizarra que aconteceu, que você viu dentro da realidade deles, assim, ou durante o show? Teve algumas coisinhas, uma delas, no primeiro show que a gente fez... A nossa trapezista, Jane, era uma inglesa, né? Então, tinha um trapézio e ela fazia aquelas acrobacias, aquelas coisas... Trapézio fixo, né? Que ela fazia aqueles... Isso, girava. Assim que ela começou nem fez nada demais, e começou a fazer... A gente percebeu, e depois o pessoal das ONGs contaram pra gente, que muitas mulheres ficaram emocionadas na plateia na hora da nossa trapezista. Por quê? Porque lá era uma sociedade muito, muito, muito machista. Pior que a nossa, que já é muito, né? Sim. Então as mulheres ficaram emocionadas de ver uma mulher no meio do palco. Só por isso. Voando ali, né? Pelos ares. Ainda mais fazendo uma coisa extrema, né? Que o círculo é muito extremo, né? Então... Né? Era linda a cena porque você via todos olhando pra cima e muitas mulheres nessa hora chorando mesmo, numa coisa que é
para ser bonita, poética, mas foi muito bonito de ver, né? Era como se aquilo deu uma força para as mulheres de lá também, né? De ver que, puxa, uma mulher pode estar também no centro do palco, né? Então, assim, eram muitas pequenas coisas, né? Numa outra viagem que a gente fez, a gente foi para Madagascar, na África, né? Bom, a África, né, é um continente todo muito pobre, muito cheio de coisas, e Madagascar, especialmente, muitos lugares de miséria mesmo, grandes favelas. A África, a gente vê comunidades aqui, né, que é uma loucura, dureza, né? Dureza. E agora coisa... lá é muito pior, né? E você chegar num lugar que não tem nada de nada. Tem nem saneamento, tem nada. Nada. Era realmente, a gente foi no cantinho do cantinho. E logo num que a gente chegou, eu lembro da gente, a gente estava montando as coisas, e na montagem as crianças vinham normalmente para... E um povo alegre, né? Muito feliz, muito né? Gentis, e lá eles falavam francês, então dava para ter mais comunicação, porque eu falo, né, me viro em francês, a trupe, a maioria era da França. E aí eu tava ali uma hora e um menininho veio e começou a fazer carinho em mim, assim, mexer assim no meu braço, assim. E eu fui deixando assim, que achei curioso, assim, como se ele estivesse examinando e pesquisando, assim. E aí ele ficou um pouco assim e tal, e saiu. E tinha uma médica dos Médicos Sem Fronteiras que foi junto com a gente, e ela falou assim, olha, aqui é tão afastado que talvez a gente sejamos os primeiros brancos que eles tenham visto. Então era muito interessante essa inversão, né? Porque eu vivo numa bolha branca e de repente estava em outro lugar onde eu era uma minoria total. E tinha essa beleza de um humano encontrando outro humano e pesquisando, assim, se encantando com uma novidade, né? Uma conhecida minha, ela foi lá para os Cafundó da Índia fazer um trabalho lá. Ela era uma loura, muito loura. E as pessoas pediam para tirar foto com ela. Com ela, só porque ela... É a atração de ser uma loura. Estou tirando foto com uma... Então, né? Muito louco, né? O diferente, ele é incrível, ele é encantador, né? Também, né? Com certeza. E a experiência na França, como é que foi? Então, na França... Imagino que tenha sido incrível, né? Porque a Europa é a nata da palhaçaria, né? Vamos dizer assim. Sim, eu tinha saído do Brasil, quando eu tinha 27 anos, eu não era jovem, eu já estava, né? Eu vou dar um passo mais para trás. Quando eu tinha 17 anos, meu pai morreu. Assim, meio súbito, de acidente e tal. Foi meio uma tragédia na minha vida. E eu tinha acabado de entrar na SPM, Faculdade de Propaganda e Marketing, estava super feliz. Você fez marketing, né? Você foi normal, então? Eu era normal, exatamente. Eu era normal, totalmente. E tive que começar a trabalhar na papelaria. Meu pai tinha uma papelaria aqui no centrão de São Paulo. E eu tive que começar a trabalhar na papelaria dele porque acabou o dinheiro de uma hora para outra, né? Então, dos 17 aos 27, eu trabalhava, eu era o dono de uma papelariazinha no centrão. E aí, quando eu deu 27 anos, eu decidi que eu queria tentar ser palhaço. Minha mãe ficou desesperada na época, minha mãe não achou nenhuma graça. Sua mãe não, minha mãe... Idealiza um filho médico, não, você é palhaço. Exato, então fui contra minha mãe pela primeira vez, e aí eu tinha que estudar, né? Eu já tinha feito alguns cursos, era uma coisa que eu gostava, era como se fosse meu hobby, mas uma hora aquilo falou muito mais alto. E eu precisava estudar, né? E eu já tinha feito todos os cursos que tinham aqui, porque não tinha muita coisa. Na época era em 97, né? Era no século passado. A gente é do outro século, não é mesmo? E aí eu tinha que achar uma escola e tal. Eu fui e eu acabei descobrindo essa escola na França. Então vendi tudo que eu tinha. Não tinha grana na época, né? Já não tinha mais... Né? Desde os 17 eu já trabalhava, pagar minhas contas. E aí fui para a França e eu fui fazer essa escola do Jacques Lecoq, que é uma escola bem importante, talvez a mais importante de palhaçaria no mundo, assim. E aí foi incrível, assim, porque eu realmente aí eu pude me aprofundar na linguagem, pude entender como se complexo, trabalha. Né? É complexo. É muito mais, né? De dentro, né? Porque o palhaço, ele, né? Sim. Ele é uma coisa que você tira lá do âmago, é o seu perdedor, né? Sim. Ele é aquilo que há de mais triste de uma certa forma, né? Sim. O palhaço, ele é melancólico, né? Ele pode ser, ele é também, eu diria, te responderia assim, mas o que você falou é muito legal de falar, que é uma arte, a palhaçaria é um ofício
que demanda estudo, labuta, escola, anos. Porque parece uma coisa, não, você, às vezes pensa, não, você tem o dom, né? Tipo, não tens de dom. Tem, mas tem que trabalhar o dom, né? Ou então, você tem o dom, mas se você não precisa nada, não o talento nada. não é suficiente. Exato. Então, é muito estudo. E tem escolas. Mas tem escola de palhaço? Tem uma escola que você aprende como que você faz a arte do palhaço, né? Então, eu fiquei lá na França, depois eu fiz uma outra escola também de teatro de rua, de palhaço, de teatro e tal. E fui me aprofundando, assim. Para mim foi como fazer uma faculdade que eu não tinha. E fui fazendo shows na rua também, lá na França. Outra experiência. Era uma maneira de experimentar, né? Os primeiros shows, as pessoas, nossa, que coragem. Eu falo assim, coragem não, era ruim, os primeiros shows eram muito ruins. Eu imagino, cara, até você aprender. Porque quando a gente começa, a gente é ruim, né? Assim, então era uma maneira de você, isso que você falou, né? O palhaço tem essa coisa de que o palhaço, ele é criado, ele é feito de dentro para fora. Isto é, o palhaço, no fundo, é o que a gente é mesmo. Todo mundo tem seu palhaço. Todo mundo tem seu palhaço, exato. O palhaço, ele é o que você é, mas que você não mostra para todo mundo. É aquilo que você é com seus melhores amigos, com a sua família. Sabe quando você tira as máscaras e tira aquela coisa que você precisa ser de um jeito e você é do seu jeitão mesmo? O palhaço é esse trabalho de você ser você em cena. O que parece simples, ser você. Não tem nada de simples. Mas não é. É mega profundo, é mega interno, é difícil, é doloroso. O palhaço, ele trabalha muito no olhar pra você mesmo, pros seus ridículos, pras coisas, tipo, eu sou grandão, eu sou meio assim. Você se despe, né? Totalmente, né? E muitas vezes até na vida é difícil você mostrar todos esses defeitos, né? Que você tem, o lado que você tem que... Sim, na vida a gente esconde. Exatamente, que a gente quer esconder. Exato, porque na vida a gente quer... Quer mostrar que é perfeito. Exato, eu sei bem, eu falo bem, eu sou prolixo, sim, eu entendo bem dos assuntos, eu sei sobre... né? As máscaras a gente vai colocando. O palhaço tem uma coisa diferente. O nariz, a gente fala que o nariz vermelho é a menor máscara do mundo porque ele leva o outro para os olhos, né? E é com os olhos que a gente fala de verdade, para valer mesmo. Sim, sim. Então ele tem essa coisa do desnudar, da gente revelar, da pessoa ver quem você é mesmo, assim, né? Eu tenho essa sensação de quem me viu muito de palhaço, assim, quando a pessoa me encontra na rua, é muito interessante, porque são duas pessoas diferentes que me encontram. Quem me conhece da TV... tem uma abordagem comigo que é mais palhafatosa, às vezes mais... Quem me conhece do palhaço mesmo, fala comigo como se fosse meu amigo. Muitas vezes eu acho que eu conheço de algum lugar. Sei. Porque a pessoa fala com carinho, com uma sensação de que ela é meu amigo. Você assim. Cria uma intimidade ali, né? Você se coloca de uma forma que... O artista já tem isso, né? Já aparece na TV... E eu, como espectador, a mesma coisa, né? Você começa a ver uma série e tal, né? Uma novela, e você... Você acha que você aquela pessoa entra na sua casa, sim, né? até porque ela participa né? A gente participa das emoções deles, da risada dele, daquele tchum dele. Então, enfim, o palhaço sempre me encantou nesse sentido de ser uma linguagem que você vai refinando, vai trabalhando, vai aprofundando, como todas, né? Mas especialmente num ponto que eu fui entender mais velho, que o palhaço, ele é um trabalho sobre a gente mesmo. O melhor palhaço é aquele palhaço que vai trabalhar mais internamente, mais sobre o ser dele. Porque como é ele em cena... O melhor jeito de trabalhar ele é sendo o melhor possível, um ser melhor possível, digamos assim. Então, aos poucos, você vai tendo que tentar, né, desapegar do seu ego, das suas máscaras, daquelas coisas que você quer esconder, né? Você começa a revelar mais coisas. E isso vai trazendo uma transformação para a pessoa também na vida, né? Então, muitos alunos meus, né, que foram alunos meus, me mandam relatos muito bonitos, de, putz, mudou muito a minha vida, nossa, mudei no meu trabalho, nossa, mudei nas minhas relações,
porque é um trabalho sobre si mesmo, né? Um trabalho sobre você, né? É bem transformador, com toda certeza. Você sabe que quando eu era bem criança, devia ter uns 7 anos, eu estava num parque de diversões com meu pai, e fomos lá pro cara fazer aquela caricatura, né? Como tem parque, Sim. né? E o cara perguntou, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, palhaço. Uau! Eu queria ser palhaço. E não cheguei muito longe, né? Ah, bom, acho que você Né? conseguiu. Tô aqui, né? Estamos aqui, sim. E eu sim. queria ser palhaço, mesma coisa, pro desespero do meu pai, né? Meu pai, Olha. que palhaço, cara, pelo amor de Deus, arruma uma profissão. Artista não é profissão, é bico, né? São séria, né? É. Agora, eu tenho um grande amigo chamado Márcio Libar, conhece Sim, o Libar? Sim, uma amiga, sim. O Libar é uma figuraça, né? Nós tínhamos uma noite de humor no Rio e tal, e, pô, o Libar, cara, ele é um palhaçaço, né? Sim. E ele tem um livro chamado A Nobre Arte do Palhaço. Sim. Você já viu? Já leu Sim, esse livro? Já li. Maravilhoso, né? Sim, indico também para meus alunos. É muito bom. É muito bom. E ele tem um workshop que ele... Sim. Cara, eu acho que eu nunca tive coragem de fazer. Ele tá sempre me chamando e eu tô sempre... Não, vamos fazer, vamos. Sim. Porque ele tira o cara do âmago dele. Sim. Ele faz o cara ficar de 4 no chão, Sim. chorando. Sim. Pra achar... Mas o cara sai de lá com o palhaço dele. Sim. Sabe? Sei. Ele é Eu sei, demais. a gente trocou bastante já. Uma vez até eu fiz um dia do workshop dele para ver como ele trabalhava e tal. E é muito legal, né? Ele é um Porque Messier, né? ele Ele tem essa faz coisa o do Messier, né? O que dono é do o- circo. É, o cara que exatamente. põe os outros no picadeiro. É. Foi muito legal de ver, assim. Ele é um baita professor, assim. isso É um muito- cara muito inteligente, cara. Um cara É. cultíssimo. É. E Ele foi é muito demais. bom pra mim ver, porque quando você dá aula há muitos anos, você tem o seu jeito, o seu estilo. Você vai pro outro lado, né? É. Quando você vai ver Quando fazer você um vai negócio virar desse. meu de aluno, É. fala, nossa, olha isso, nossa, isso que as pessoas sentem, nossa. Ah, ele trabalha desse jeito, nossa, olha que outro jeito de trabalhar, né? É outro enfoque, né? Você É. passa a ver por outro, né? O Márcio é muito Então- louco. Tô louco pra trazer ele aqui, mas ele é do Rio, mas assim que ele estiver aqui, ele não vai escapar, porque vai ser um papo muito bom também. Um cara que tem muita... No livro dele fala do Columbaione, né? Sim, Nani Que é o Colombaiani, italiano, né? Sim, da família Colombaione. é uma família- Ele ficou hospedado lá na Sim. casa dele. Imagina o que ele não deve ter aprendido, né? Sim, que é uma família de gerações de circo, né? Que Sim. foi passando de avô para pai, para filho, e até hoje os caras estão lá na Itália. São fazendo a famosos, palhaçaria né? clássica, sim, são São. super reconhecidos e é muito legal, assim, de você... Ele tem também... A gente tem um mestre em comum que é o Django Edwards, que fala jamais... Sim, o Django é um que toca sax, né? ele Que faz... é um de barba cabeludo, né? Sim. Americano, né? Ou inglês, é. Ele é americano. Aham. Eu não sei se ele já teve barba alguma, mas ele é um cara... Eu sei quem é. Ele é espalhafatoso. É bem transgressor, né? Bem, isso. né? Uma isso, linguagem de clown, assim, isso, bem... quase heavy metal, assim, né? Então ele fala, jamais será quem tu não és, né? Você não vai ser quem você não é. A busca é você ser quem você é. Então a busca do palhaço, pelo menos do jeito que eu trabalho, né? Tem várias linhas de palhaço que trabalham cada uma do seu jeito, mas essa linha que eu trabalhei, que eu estudei na França, no Lecoq e tal, é de você trabalhar você, ser quem você é. Com as suas coisas ridículas, com as suas coisas pequenas, com as suas ideias Suas mesquinharias. mágicas, com as suas mesquinharias, com as suas magias, com os seus pensamentos devaneadores, sabe? Assim, é você mesmo. Muitas vezes a pessoa vem no curso, porque eu quero fazer um personagem. Eu falo assim, olha, aqui você não vai aprender a fazer um personagem. Você vai aprender a ser você. Nossa, ser eu, meu Deus, né? E é muito legal porque é uma investigação. Porque no começo, os alunos, né? Eu vejo isso em classe, né? Eu tenho 20 anos dando aula. No começo é muito difícil. Por exemplo, o exercício básico que eu faço de colocar o nariz, né? Entrar na coxia, você tá fora de cena, você veste o nariz e você entra em cena. Eu falo, olha pra plateia. Apenas isso. E você vê a dificuldade que é de apenas olhar pra plateia no olho. Você parar em público é uma coisa que não é pra qualquer um. Né? Falar em público, tem gente que tem mais medo de falar em público que da morte. De morrer, sim. Né? É um clássico. Então então não é, cara, é muito opressor. De alguma. Ainda mais pra quem não é. Sim. Que a gente é artista, já tem uma certa, né?
Sim. É muito difícil, então eu noto que as pessoas ficam ali, elas se mexem, dá uma coçadinha, quer fazer alguma coisa pra ser engraçada. Não sabe o que fazer com a mão, Exato, né? eu falo, não mexe a mão, fecha aqui, mãos ao lado do corpo, para de regalar a sobrancelha, não faz nada, fica aí tranquilo, respira. Isso, aí até que, às vezes demora, até que você vê a pessoa lá, e é muito bacana, porque quem tá de fora... vê isso assim, que quando a pessoa vai tirando as máscaras, vai parar de querer fazer algo e ela vai estar e ser, aí a gente vê a pessoa. Aí é uma coisa muito sutil, mas você vê aquele ser ali na sua frente. É bonito de ver, depois que a pessoa consegue... E você vê com nada, né? É. Assim, você não fala, diz um texto, faz uma careta, aí, né? Para, olha, sem fazer nada. Isso. Nada, 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 e a pessoa vai se... Isso é bonito demais, cara. É. Muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Sim. Não é verdade? Sim, porque é um desvelar, né? Um desnudar. É você tá lá de peito aberto pro outro, você tá vulnerável, né? Quando a gente vê a vulnerabilidade ali na nossa frente, e o que acontece, isso conecta com a plateia. A plateia gosta, a gente gosta do espontâneo. Sim. A gente gosta daquilo que a gente vê que é de verdade. A gente gosta do William Bonner se equivocando, dando uma tropeçada. Humaniza, lá. né? A gente gosta, sempre gostou, é o que atrai a gente. Né? Falando assim, a grosso modo, a gente gosta de ver o artista se ferrar, né? Sim. De uma certa forma, né? Porque nessa hora, por que acontece? Por que a plateia conecta muito com o palhaço? E a plateia, eu tô falando não só a criança, o ser humano. Ele conecta com o palhaço porque o palhaço é aquele que cai. É aquele que erra, aquele que tropeça, e a gente ri dele. Só que quando a gente ri dele, por que a gente tá rindo dele? Porque eu me identifico com ele, porque eu também caio, eu também erro, eu também às vezes falo uma coisa e me atrapalho. Então, um palhaço, ele no fundo, ele é um espelho do homem, ele é aquilo que a gente é. Quando eu rio dele, eu estou rindo de mim, né? Então, ele tem essa cumplicidade com a plateia, porque a plateia ama ele, porque a gente é a plateia neste momento. Com toda certeza. Eu tenho ídolos assim, na palhaçaria. Avner, por exemplo. Avner o Avner, ele é gênio. Muito top, né? Muito. Muito top. Ele é demais. O Avner foi meu primeiro... Primeira referência, assim? Ele foi meu primeiro grande mentor, porque esse palhaço Avner Eisenberg, quem não conhece... O excêntrico, né? O excêntrico. Ele é um gênio. Ele é um palhaço americano e quando eu fui pra França pra estudar, o primeiro ponto que eu tinha ido foi pra Nova York, porque eu queria fazer parte do Big Apple Circus, que é um circus de lá. Sim, sim. E eu fui pra lá pra tentar ver uma audição, um estágio, qualquer coisa, mas não consegui. E lá alguém me falou sobre o Avner, que eu não conhecia ainda aqui no Brasil. E por aqueles acasos da vida, eu acabei conhecendo uma palhaça que tinha o telefone dele, é uma época mais antiga, que as pessoas se falavam por telefone, né? Não tinha WhatsApp, nem... E eu liguei pra ele, do nada, era um brasileiro, palhaço, iniciante, né? E ele foi muito... Você falou com ele? Falei. Eu liguei e falei, Nossa. hi, Avner, I'm from Brazil, I'm a Brazilian clown, eu queria fazer seu curso. E ele me falou de um curso que ele ia fazer, que era longe pra caramba. Eu tava em Nova York, era 6 horas de Nova York, numa cidade chamada Maine, perto de... Era todo um rolê pra chegar. No assim. Maine, né? É. Maine acho que é um estado, né? É um estado de Maine, e lá tem Portland, e lá tem uma cidadezinha que tinha uma fazenda, que dentro dessa fazenda ele fazia um curso num lugar chamado Celebration Barn Theater. Era um lugar muito fino. Maine é Stephen King, o grande escritor de terror. Ele é de lá? Ele é do Maine. Todas as histórias dele eles se passam lá? se passam no Maine. É, um estadão lá, né? É. E aí eu tentei entrar no curso dele, o curso dele já estava lotado. Eu liguei para ele e falei, Avner, o curso tá sold out, né? Ele falou, putz, não tem como fazer, né? E aí eu fui fazer, fiquei muito triste, que eu queria palhaço, queria ele. E eu acabei indo para lá fazer um outro curso de mímica. Por acaso, no penúltimo dia do curso, um parente do professor faleceu. E a gente teve o dia livre. E como a gente estava perto da onde ele falou que morava, eu liguei para ele e falei, a gente tem um free day aqui.
Aí ele falou, você não quer vir aqui na minha casa? Tá tendo vou fazer um churrasco para os meus amigos. Eu, yes! E aí, a casa dele era numa ilha. Eu tive que andar 2 horas de carro, pegar um barco. Foi toda uma história para encontrar com ele, que eu nunca nem sabia. Eu não sabia nem a cara dele, nem ele a minha. Então eu lembro de eu chegar numa balsa, assim, meio procurando quem é, como será que ele é e tal. E aí, claro, 2 pessoas se procurando, né? 2 se encontram, assim, né? Ele tinha aquela barbona, né? Depois um cara com cara. E aí ele, Márcio, come. Me levou na casa dele, me deu churrasco, me apresentou pros amigos. E eu fiquei lá 2 horas conversando. E lá, uma hora que eu peguei ele de cantinho, assim, que não tinha muito tempo, eu queria falar, Avner, eu tô começando a estudar palhaço, eu tô lá em Nova York, e eu queria saber com quem que eu faço o curso, quem é o cara. E aí ele foi muito diretivo, ele falou, se você quiser fazer palhaço, você tem que ir para Paris estudar com Monsieur Lecoq na escola dele, até porque ele já tá velho e ele não vai ensinar muitos anos. E eu, na França? Não, mas eu tô em Nova York, eu quero estudar em Nova York. Ele falou, if you wanna study clown, you have to go to Lecoq School. Eu, nossa, França? Não tava nada nos meus planos, porque eu tava em Nova York, tinha feito uns cursos lá, tava gostando de lá. E aí, eu voltei pra Nova York, mandei minha aplicação pra escola, fui aceito na escola. 1 mês depois, me mudei pra França, fiz a escola do Lecoq. Quando acabei a escola, o Lecoq morreu, então... Cara, olha só. Ele foi assim, deu essa premonição, assim, eu fui a última turma dele, e eu sou grato a ele até hoje, porque ele me deu essa... Sabe quando alguém, né, nas histórias vem e fala, você tem que ir para... Ele foi essa pessoa que falou isso para um desconhecido que eu era, né? Então olha que beleza que é o palhaço. Por isso que o palhaço é esse bonito ser demais. Que no fundo é quem a pessoa é. Um cara iluminado que me deu uma dica de ouro que mudou minha vida. Nossa, que história incrível, cara. É. Realmente incrível mesmo. E tem um argentino muito louco, que eu acho que ele é... Tchacovati? Será? Não, Tchacovati ele é malabarista também, né? Ele é de tudo, ele faz um... cabeludão, né, e Sim. tal. Mas é um que... Acho que ele é cidadão americano e tá proibido de entrar nos Estados Unidos. E ele Será que teve um evento no Rio que ele começou a falar muito mal do Cirque du Soleil, e aí botou fogo no cartaz do Cirque du Soleil e apagou o fogo mijando. Putz, deve ser o Léo Bassi. É o Léo Bassi, exatamente. Porque ele é uma mistura de nacionalidades, ele não é... Ele é terrível, né? Ele é terrível. Ele é desses palhaços que quebram os limites. E um dia apareceu de branco, né? Todo meio com aquela roupa de palhaço francês, com aquela roupinha cara branca e com aquele chapeuzinho, né? Sim. Ele tem essas... Ele tem essa coisa que ele fala que o palhaço ele serve para quebrar, para transgredir, E ele é mais velho, assim, deve ter seus 70 hoje em dia, e ele não tem um nariz vermelho, ele tem aquela... Depende do evento. Então, por exemplo, uma roupa que ele veste muito nos shows é um terno, com um óculos, uma gravata, então ele parece um senhorzinho muito sério. Assim, parece um... E ele conta que uma vez, né, saiu notícias e tudo, ele foi num evento só de diplomatas na Itália, e ele foi entrando e entrou junto, e tava só o ministro da Espanha, e aí ele pegou o ministro da Noruega, de um país assim, e falou pra ele, olha, você sabe que aqui, tá vendo essa fonte? É uma tradição da gente dançar descalço, vamos? Aí ele tira o sapato, arregata, vem, dança aqui comigo, aí o cara vai lá, dança, tal. E aí essa cena é flagrada, né? E acaba circulando, e eles descobrem que foi olha só o que foi. E causou o maior incidente internacional, o cara, porque ele fez o ministro da Noruega dançar. Com um cara que não tinha muita... Não tinha nada a ver, era mais... Né? Então ele fazia essas coisas. Outra também que ele fez, quando começou o BBB na Espanha, ele alugou a casa ao lado. E ele ficava, ele montou um andaime de 10 andares, ficava mostrando umas imagens piratas. Aí, quando o cara saía da casa, quando o cara ia liberar, ele tocou uma sirene da Marinha Soviética, máximo volume para interferir. Criou um tumulto.
jogava lixo, tipo, entende? Que ele tem essa cabeça de assim, vou bagunçar, eu tô aqui pra bagunçar, pra questionar as coisas da E sociedade. ele dança funk, né? Dizer que ele faz um street dance, assim, tipo, muito bem. Eu ouvi dizer que ele... Funk, não sei, mas ele, como ele é do circo e ele faz malabares com as pernas, ele também tem muitos truques, o que é muito bom. Mas ele usa no final do espetáculo dele, ele faz um discurso falando que a arte é um discurso lindo, que você chora, e quando ele acaba, ele fala assim, vocês acham que eu tô falando verdade? Ah, vocês não valem nada. Eles falam, nossa, eu tava chorando. Aí ele entra num tubo de mel, assim, inteiro no corpo. Imagina uma pessoa com uma cueca, de 70 anos, assim, ele entra num tubo cheio de mel, se mela, depois ele entra num segundo lugar, tá cheio de penas. Ele fica todo... Começa a girar e ele sai com as penas, assim. Aí o final do espetáculo dele é tão forte que ele sai assim, vai pra rua, não acaba o espetáculo, todo mundo sai atrás dele na rua. E ele vai pra rua e fica parando os carros. E as pessoas estão andando de carro, imagina, no meio da Rui Barbosa, eu assisti ele aqui, as pessoas tem um cara vestido com as penas, é surreal. É um louco, né? É um maluco que traz esse olhar do palhaço pra quebrar, pra disrupção, pra questionamento, pra falar sobre as coisas da sociedade, né? Aí que é uma função também. Sim. Do palhaço, né? Só que ele vai num extremo, né? Não muito lúdico. Sim, é um pouco menos lúdico. No show, você chega a ficar com medo dele no imagino. Né? Tem umas coisas com fogo também. Sim, né? ele vem com... Ele chega uma hora, ele fala das marcas, ele faz questionamentos que são muito bons. Ele fala assim, as pessoas ficam andando com marca, Adidas, alguém paga pra você fazer isso? Ele questiona isso. E aí ele uma hora pega uma tesoura grande, deixa eu olhar aqui a plateia, ele vai andando na plateia. E nesse dia que eu tava, 3 caras ao lado de mim, tava com uma camisa de futebol, com Nike assim. E aí ele olhou pro cara, fez o cara levantar, e ele falou assim... Aí ele falou, eu posso cortar a sua camisa? Aí o cara fez assim, não, né? Camisa de time, aquelas camisas assim, de time que valem R$200, né? Aí ele falou, olha, se você me deixar cortar, essas pessoas aqui... São 499 pessoas. Aí não tinha de 500 lugares, né? 499 pessoas. Eles vão ficar muito felizes. Então, se você não quiser, não tem problema. Ele fala, né? Ele deixa assim, a escolha é sua. Você pode falar, não, prefiro não, e beleza. Mas se você me deixar, as pessoas vão ficar tão... Aí a plateia começa, muito... E o cara deixa. Tá. E aí no fim o cara deixa. Aí ele bota assim. Aí começa a tocar um rock and roll, ele corta assim. Aí ele vai pro palco, faz toda uma dança e não sei o quê. E a plateia, é um êxtase assim. Então você vê que é um gesto, é um ato, é uma brincadeira, mas que tem um questionamento por trás, né? Tem um fundamento por trás. E muito, muito pertinente, se você parar pra pensar. Agora você vê como a arte de interpretar, né? Tem níveis, é claro. É manipulação pura, né? Sim. Porque isso que ele faz, olha isso que ele faz, onde ele levou esse cara? Sim. Manipulando. Sim. É uma coisa de manipulação pro bem. Sim. Né? Mas Sim. Agora, esse negócio de marca, desculpa te interromper, que eu vi que você... Uma vez eu cheguei numa loja, uma grife, uma loja dessas aí, e tinha uma camisa com a marca enorme aqui, e a camisa era uma t-shirt branca com a marca aqui, e custava tipo R$800. Sim. Aí eu entrei só pra falar isso, vem cá, alguém compra isso aí? Se tá aí é porque compra. Falei, quer dizer, o cara entra, paga R$800 pra fazer propaganda de vocês? Eu tô acostumado a receber pra fazer propaganda, né? É muito louco. Era esse o ponto de partida dele, exatamente isso. Ele questionava como a sociedade começou a entrar numa loucura, né? E não é coisa da grife, né? De você, né? Estou vestindo uma marca, né? Tem toda essa... né? Mas eu ia falar, você falou de manipular, né? Porque às vezes manipular parece assim uma coisa... Não, tem uma coisa pejorativa, mas é. Um pouco porque o artista, ele tá levando você você faz chorar, você faz o público rir, você faz ele chorar, você faz ele... Exato. Né? Que era o que eu tava falando, eu dirigi agora um espetáculo do Murilo Gun, né? Que ele é comediante e agora tá fazendo espetáculo novo. Não, o Murilo Gun. Sim, claro. Agora ele virou meio que um coach, né? Virou, Ele entrou nesse lugar espiritual, misturando com a e ele comédia. virou gigante, né? Sim.
Nossa! E ele, e a gente estava fazendo esse espetáculo novo dele, e a gente estava muito. Em algumas horas eu falava pra ele: putz, eu acho que essa piada não cabe. Aí, pô, mas é piada. Putz, mas essa piada tira o espectador da narrativa que a gente tá querendo que ele entre. Então, algumas horas você tem que escolher, porque qual lugar que você quer levar a sua plateia? Qual aonde que você quer levar ele? Que tipo de humor que você quer fazer? Que tipo de risada que você quer? Como é que você consegue refinar alguma coisa que você está contando de uma maneira que ela fique mais amigável para a plateia ir junto com você e ela entrar num lugar que nem ela sabia que era possível? Então, esse nosso lugar, né, de artista, ele é muito interessante, porque é você questionar, pensar onde que eu quero levar minha plateia. Exatamente, onde você vai conduzir, né? E quando você escreve também é um trabalho muito de desapego, né? Isso que o Murilo falou, com certeza era uma piada que ele gostava. Sim. E que às vezes você tem que tirar. Sim. Por isso, ou às vezes também não funciona, né? Sim. Às vezes você acha muito engraçado, tem coisas que eu não me conformo. Falo, cara, essa piada é muito engraçada, por que o público não compra? Por que ele não ri? Você muda o tempo, você muda o ritmo, você inverte palavras e tal, e não rola. E é aquela coisa meio que você não entende, mas tem que tirar. Sim, né? É um exercício de desapego mesmo, de você com fazer escolhas, né? Exatamente. Fazer escolhas. Que afinal de contas, assim, você tem que estar feliz, né? Você tem que estar feliz com o seu trabalho. Mas, principalmente, o público tem que estar, né? Você está ali, né? É uma divisão de, né? O que me faz... Você tem que estar gostando do que você faz. Sim. Mas você tem que agradar o público. Sim. E se o público não comprou, sinto muito. Sim. Corta. Sim. Agora, dentro da palhaçaria clássica, tem Popov, né? Grock, esses caras assim, bem classicões. Agora, eu acho que Chaplin, cara... Sim, ele é o rei dos palhaços, né, cara? O cara faz uma palhaçaria clássica, muda, que o Chaplin bom é mudo, né? Sim, porque eu acho que ele conseguiu meio fazer muita coisa junto, né? Porque você conseguir ser engraçado, ser poético, fazer chorar, né? Ser emocionante, ser político, né? Político. Ele era muito político. Passar uma né? mensagem daquelas que ele faz. É muito poderoso, né? E uma demanda enorme, né, cara? Porque o Chaplin, a gente tem essa, né, Luz da Cidade, né, o Grande Ditador, Luz da Ribalta e tal, que são os, né, os garotos, né? Mas o Chaplin, grande maioria da carreira dele eram aqueles curtas de minutos e que ele pintava e bordava ali. Sim. Né? Sim, ele era demais. É muito bom. E tanto que todo mundo é muito referência. O mundo inteiro conhece, né? Eu vi que teve uma na época da época dele, aí que ele tá vivo ainda. Eles fizeram um concurso para ver sósias quem se parecia mais com Chaplin. Ele foi ao concurso, entrou no concurso e tirou 3º lugar. Posso decepcionar? Não. Essa história não mentira. É verdade. Mas não importa. É lenda, né? É lenda. X. Eu tive aqui com o Gilmar, que é o sobrenome dele, ele é do E-Farsas. Ele tem um site e ele desmistifica farsas, mas com um estudo profundo. Ele foi atrás. Não é achismo, ele falou, isso não é verdade. Tem cara de não ser verdade, mas a história é bonita. Mesmo, né? Tem certas histórias, tipo a história da águia, ele também desmistificou aqui, né? Que a águia, quando faz 30 anos, ela vive 60, né? Ela vai para um rochedo. Ela vai, não é verdade? Ela tira o bico, isso é coisa de coach. Um coach inventou para mostrar superação e tal. É tão decepcionante, né? Gilmar Lopes. Exatamente. Não, foi sensacional o papo aqui. Aliás, você que está nos vendo, que é verdade. Procura lá na nossa playlist. O papo com ele foi... eu tenho um amigo que fala se for de verdade, tudo bem ser de mentira. Em que sentido? Que assim... porque muita gente conta as nossas histórias, principalmente com as nossas, né? E às vezes tem dados, pequenos elementos que a gente não sabe exatamente. Então, tudo bem você colocar um pouco do que você acha que ou de uma pequena floreada, se a história for... sim. Né? Não, você tem que pensar que, por exemplo, no stand-up, né? Stand-up é basicamente suas coisas, né? Coisas que te indignam, né? Por exemplo, meu stand-up é muita coisa que me irrita. Então, você tem que contar aquelas histórias. E uma coisa que eu sempre falo, você vai fazer stand-up, não pensa que as histórias que você conta na mesa do bar
são suficientes para você chegar no palco e contar. Uhum. É outro lance. Então, se você tem uma história boa que aconteceu contigo, você vai ter que florear. Isso. Você vai ter que inventar, botar piada no meio, exagerar, porque só aquilo que você conta ali não é o suficiente. Uhum. Então isso faz parte, né? Histórias que a gente conta na vida né? Mas Chaplin, cara, você vê que o Chaplin mudo, né? Os filmes dele falados não são tão bons, né? Já no final, né? Quando o próprio Grande Ditador tem muita pantomima também, né? Sim. Tem aquele discurso final que é muito bonito e tal, mas você vê Luz da Ribalta, já não é tão... Aqueles Um Príncipe em Nova York, Messier Verdoux, que são filmes dele falados, ele já não... Né? A própria voz dele, ele falava meio assim, né? Ele tinha uma voz meio, né? Meio... O que eu acho também muito legal nele que é essa coisa de ser um criador, né? De ser... Porque ele filmava, fazia música, fazia o roteiro, escrevia. Foi muito inovador também, né? Ele é muito fora da curva, né? É um gênio, assim. Aquelas coisas meio que fora da curva, que salta, assim, que chega até hoje. Tanto que fica, né? A gente vê... o que é bom fica, né? Assim, as pessoas falam, eu dou muito curso de palhaço, curso de improviso. Ai, mas vai formar um monte de palhaço ruim. Um monte de... Tudo bem. Vai ter a seleção. Sempre tem a seleção, é o público mesmo, é a plateia, é a vida, né? Não sou eu que vou achar se é bom ou ruim. Todo mundo tem o direito de experimentar, né? E até porque eu entendi aí... quando eu comecei a dar aula, né? Que eu dou aula de palhaço e aula de improviso, né? Meus cursos são... Eu entendi, depois de muito tempo, que essas linguagens, elas não servem só para quem quer fazer cena. Elas servem para qualquer pessoa que queira exercitar, que queira experimentar, que queira ser mais criativo, que queira se soltar, que queira expressar. Então, é uma maneira da pessoa expressar. Eu acho que todo mundo devia fazer um curso de improviso, por exemplo. Com certeza. Porque é bom pra vida, né? É bom para o meu dia a dia, é bom para o meu ser. Ainda mais o adulto de hoje que parou de brincar, que parou de jogar, que acredita que é sério, que é uma pessoa que tem coisas a perder e não sei o que lá. Né? O adulto ele vai virando uma coisa rígida, né? Então, perde o lúdico, né? Perde o lúdico. Quando ele vem num curso de improviso, que a gente trabalha a ludicidade, trabalha o brincar, trabalha o estar no momento presente, trabalha jogar e co-criar, aí o cara, ele entra num outro lugar, num outro universo, né? Eu faço dublagem há muitos anos e eu tenho curso de dublagem e já teve aluno meu que falou, cara, eu nunca pretendi fazer dublagem na vida, não sou ator, não vou fazer, mas como me ajudou na oratória, na minha postura, quando eu vou fazer um pitch de vendas, ou tem numa reunião, como, nossa senhora, como mudou, né? O cara não vai exercer, mas isso é transformador. Exatamente. É bem isso mesmo. Inclusive, vou dar um curso, sexta-feira, 6 de agosto, eu não sei quando o podcast vai ao ar, talvez é velha essa informação. Quando vai ao ar? Eu acho daqui umas 2 semanas. 2 semanas? É. Então, 16 de agosto de 2024. Não dá tempo. Dá. Fala de 2024 que vai ficar no ar para sempre, né? Eu sei porque o meu podcast vira e mexe, acontece isso. Eu dou uma informação lá que fica muito velha. Mas agora, em 2024, se você estiver ouvindo, @Márcio Balas, lá mais informações. Mas é bem isso, é um curso de um dia, uma iniciação, na verdade, uma introdução à linguagem do improviso para qualquer pessoa que queira fazer. Inclusive, fizemos cupom de desconto para você. Qual é o cupom? Chama Nisológico. Que ótimo! Olha aí. Minha produtora Juliana Vanzi, que fez especialmente para vocês, ouvintes e escutantes e podcast espectadores. Nisológico, tem descontinho lá. Que legal, fico muito honrado. Imagina. Eu quero fazer seu curso de palhaço, cara. Venha. Preciso fazer. Tô precisando fazer um curso de palhaço há muitos anos já. Eu faço a cada 2 meses, eu faço, alterno, improviso com o palhaço, em breve. E quem sabe eu me animo, me ganho confiança para fazer o do Márcio Libar. O Márcio Libar é outro Márcio, né? Sim. E que eu já imagino que seja mais heavy. Sim, o dele né? é mais heavy. O meu é mais... porque são... são linguagens, são escolas, né? São maneiras de trabalhar a mesma coisa. Porque eu, quando comecei a fazer palhaço, os primeiros cursos de palhaço que eu fiz lá na década de 90 ainda, eles eram cursos que basicamente
para atores, para pessoas que fazem teatro e tal. Só que o ator, ele tá muito acostumado a representar, a ser um personagem, a tá lá, decorar fazer texto, né? Isso. O palhaço, ele trabalha no improviso, ele trabalha sendo você. Então, era difícil para os atores, muito difícil. Então, o professor, o que ele tinha que fazer? Quebrar, Desconstruir. cortar, desconstruir. Fora! Tá muito ruim! Sai! Quero ver o próximo! Não, seja horroroso! Sai! Então, eu me lembro dos primeiros cursos, assim, eu chorava, eu ficava arrasado, era assim... Porque nós artistas somos ego puro, né, cara? A gente é um poço de ego, né? Então, isso pega, isso te desconstrói total, né? Aquilo me detonou. Quando eu comecei a dar aula, né, faz 20 anos... Eu, claro, no começo você reproduz, faz a mesma coisa que seus professores fizeram, mas eu fui percebendo que eu não gostava desse jeito de trabalhar mais na porrada. Eu tenho um jeito de trabalhar bem mais amoroso, sei. bem mais acolhedor. O cara fez uma cena que foi péssima, mas teve um momentinho bom. Você vai como pegar professor, esse... eu falo, aquela hora que você entrou, fez uma mosquinha lá, aquilo é uma pista boa. Só aquilo foi bom. Então, que seja é uma forma isso. de você dizer. Mas aí o cara sai de cena e fala, teve uma coisa boa. Aquele momentinho. E na próxima cena ele vai ter um pouco mais, depois ele vai ter um pouco mais, vai ter um pouco mais, até que ele vai entender isso através de uma coisa gostosa, amorosa e agradável, mais do que de uma coisa que detona, né? Até porque eu trabalho muito com plateia que não é ator, que não vai ser palhaço profissional. É muito iniciante o curso que eu faço. Sei. Então eu entendi que para trabalhar, principalmente essas coisas são internas, os ridículos, essas vulnerabilidade, você tem que primeiro construir um ambiente, né, na classe, na turma, que seja de acolhimento total, construir uma relação com cada um dos alunos, porque às vezes o cara me viu na TV e fala, nossa, o Márcio Bala... tem aquele endeusamento, né? E eu tenho que falar, não, tô aqui com você, tô junto com você, eu sou igualzinho a você. Né? Para daí o cara poder ele trazer o melhor dele para ele poder brilhar também, né? Porque nós atores, né, a gente já tem uma por mais iniciante que seja, você já tem uma, como é que eu vou dizer, uma coisa mais costumeira de você fazer workshop, de você estar se apresentando diante do público e tal. Você pega pessoas que não são, é outro lance, né? É muito novo. Sim. Para eles isso, né? Sim, totalmente. Imagina, os caras... No meu curso vem um monte de gente que é de TI, tipo tecnologia e informação. Imagina. O cara que fica lá... Bando de nerd, né? E é curioso, até que eu comecei a brincar com isso, até para você que é de TI, o curso, né? Porque começou a aparecer muito e acho que porque eles ficavam muito atrás do computador e tal e tiveram que começar a se relacionar com os clientes, com o chefe, não sei o que lá, e sentiram essa necessidade, assim como o cara que é professor, outro que é advogado, outro que é médico, que entendeu que a gente tem que se expressar um pouco, isso é bom para todo mundo. Então o cara aparece num curso de improviso para aprender a improvisar, né? Então cabe a mim, enquanto professor, trazer ele, fazer com que ele se sinta à vontade, fazer com que ele se sinta bem, fazer com que ele se sinta em casa, né, com esse grupo, para juntos esse grupo inteiro chegar num lugar bacana, legal, divertido, mágico e bonito. Né? Eu já fiz um workshop de impro com a Patrícia Pinho, que é uma excelente improvisadora, e fiz alguns também, fiz o Zé, que era o Caruso, o Adnet, o Gregório e o Rafael Queiroga, né? E fiz outros espetáculos também, sempre como convidado de impro, e é muito louco, cara. Porque, assim, meu pai dizia uma frase que era sensacional, que o caminho mais curto pro desastre é o improviso, né? Mas o que ele queria dizer era você que um espetáculo de improviso é de improviso, então você vai estar perto do desastre. Sim, mas é o que se espera. Agora, quando você está realmente com uma coisa mais elaborada, contar com o improviso, o que ele quer dizer? Sim. É muito arriscado. E realmente o impro é risco 100%. Né? Sim. Você não sabe onde vai dar, você depende do tema que a plateia vai te dar. Sim. Você tem alguns recursos, é lógico, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu fui fazer esses espetáculos, falavam assim, tal dia tem ensaio. Falei, peraí, mas não é impro. Não é improviso? Não é improviso, não, mas tem que treinar. Né? Porque a gente chama de... a cabeça, ela tem que estar... né? Quanto mais você fizer, é como escrever, né? Sim. Quanto mais você escrever, mais você vai estar
né, aberto a... Sim, até você falou uma coisa na nomenclatura, né? No improviso a gente chama ensaio de treino, exatamente por treino, isso. exatamente. Porque dá pra treinar em que sentido? Você não consegue... As pessoas têm muito... isso é engraçado, muita fantasia. Porque elas veem a gente no Zé, né? Que você fez, ou a gente faz o Jogando no Quintal, o Improvável com os Barbichas, que eu fiz muitos anos. As pessoas veem a gente falando, nossa, essa cena, mas... Isso é combinado. Isso é combinado. Não, mas vocês tinham feito. As pessoas acham que a gente combina umas coisas mínimas. Meio que você rouba, né? É, como se fosse uma... Não, a gente vai fazer uma cena de uma família que vai viajar e no caminho... Né? E não é, obviamente não é. A gente sabe que não é, até porque a graça do improviso... É você quebrar a cara, né? É você fazer a coisa ali na hora. É... Então, mas tem treino, porque assim, como treina? Como no futebol. Você não consegue treinar o jogo, Exatamente. mas você consegue treinar o passe, você consegue treinar o escanteio, exatamente. Você consegue treinar o cabeceio. É, então você como você prepara a coisa, Isso. né? O tal do bloqueio, né? Isso, bloqueio. Que o cara desenvolve alguma coisa, você bota uma coisa ali que, né, você tem que sempre fazer a coisa fluir. Exato. Né? Seguir em frente. Exato, é o tal do sim, né? Você está falando do conceito básico do improviso, que é o sim, que é a aceitação. É, o cara jogou a bola, vai na dele. Exatamente. Né? Se o improvisador deu uma ideia pro outro, o outro aceita, ele diz sim. Mesmo se você for e cria em cima. Contra, né? Mesmo se Isso. você, esse caminho não, mas... Isso. Né? Isso. Por isso que é um exercício de desapego. Aham. Porque na nossa cabeça passa isso, nossa... Que caminho que ele por foi? que ele tá falando isso? Sim, eu aceito essa ideia. Porque esse é o barato da cocriação. Eu dou a minha ideia. Aí você vem e cria em cima dessa ideia e ajusta, coloca mais uma coisa. Aí o outro vem, cria em cima dessa e coloca mais uma coisa. Aí eu venho, crio em cima, crio em cima, crio em cima. E juntos a gente cocria. Por isso que é uma cena que é feita na hora, num show de improviso, ela é uma cocriação. Porque ela foi criada a 4 mãos, a 4 cérebros, a 4 cabeças, junto com a participação da plateia, que também é co-criador. Sim. Foi ele quem deu o título. Foi ele que deu o tema. Né? Exato. Ou um personagem, né? Exato. Cara, é muito legal. E tem jogos assim, jogos incríveis, né? E aí também tem isso também, né? O exemplo, um jogo que eu adoro é o Especialista, né? Sim. Né? Aliás, podemos fazer aqui, né? Me apresenta agora, vamos inverter, você é o entrevistador e você vai entrevistar uma pessoa que... Vamos pegar, produção, grita pra gente, é uma profissão, assim, uma profissão corriqueira, uma profissão do dia a dia, designer de quê? Designer de gráfico, tá bom. Estamos aqui com ele, Sebastião Rafael de Oliveira, um dos maiores designers gráficos do Brasil e agora em carreira internacional. Muito obrigado pela sua presença, Rafael. Eu queria saber como é que você começou, como é que você entrou no designer gráfico. Cleiton, acima de tudo, um prazer enorme estar aqui com você. Bom, eu comecei como designer, eu trabalhava em cemitério. Olha! E fazia as lápides. Olha só! Então eu falei, vamos inovar aqui. Né? E aí resolvi levar um pouco de cubismo, um pouco da arte renascentista para as lápides e fui muito bem sucedido. Uau! E me fala assim, o que você acha para ser um designer gráfico? 3 características, assim, 3 palavras que você acha que designer gráfico tem que ser? Você tem que ser designer, você tem que ser gráfico e você tem que ser gráfico. Uau! Entendeu? 2 vezes. Você tem que ser duplamente gráfico. Uau! Porque uma vez só designer já é o suficiente. E você botar o grafismo em dose dupla, com certeza vai agregar muito. Nossa, é muito bonito. Parece ter uma frase que sempre te inspirou, né? E a frase começa com a vida... É como o café, né? É uma metáfora que ele criou sobre a vida e o café, que é muito bonito, que ensina a gente. Ela é sucinta, bonita e profunda. Ela termina né? Como que é a sua frase? Eu já disse isso uma vez, já disse isso e vou dizer outra vez. A vida com o café, ela passa rápido demais. E se você não parar um pouco para curtir a vida, quando vê o café esfriou e acabou. E sensacional. E só para terminar assim, um finalzinho assim, 3 palavras
que você quer dizer para alguém que está iniciando, e é muito interessante porque as palavras são ABC, né? Uma com A, outra com B, você quer é um jeito bom da gente memorizar, né? Ele fala que é o ABC do design, né? A primeira com a letra A, a segunda com a letra B, a terceira com a letra C. Como é que é a dica? Ainda brinque com conexões. Sensacional. Até a posição matemática. É bom isso, ainda brinque com conexões. Foram 2 Cs, né? Eu juntei ali, né? Muito bom. Né? É muito legal, né? Esse jogo do especialista. Sensacional. Engraçado que eu tenho uma filha de 13 anos e quando ela tinha mais ou menos 10, na época das lives da pandemia, né? A gente fazendo algumas lives juntos. E aí eu fiz esse jogo com ela. Cara, e ela entrou de uma forma, assim, impressionante. Porque o impro, cara, não é pra qualquer um. Assim, né? Ou né? Sei lá. Ele é pra todo mundo, no fim, que se disponha a ele. Eu acho que é isso, no fim das contas. Quanto mais você se abre pro improviso, aí eu tô falando, inclusive, aí levando um pouco pra vida também, né? Quanto mais você se abre pro novo, pra uma experiência que eu nunca fui, pra um convite que eu normalmente não aceitaria, pra um sim, vamos comer num lugar diferente? Sim. Isso te leva, óbvio que te leva pra aventura, te leva pra roubadas também, mas te leva a lugares que você não estava esperando, que não são previsíveis, que te trazem algo novo. Então acho que essa é uma das belezas do exercício do improviso. Quanto mais você se abre, mais você vai ter presentes, mais você vai ter novidade, mais você vai ter descobertas na vida, né? E um show de improviso é uma aula de teatro, né? Sim. É teatro puro, é isso que a aula de teatro é isso. Sim. São situações que o professor te passa que você tem que improvisar. Sim, até porque o improviso, né, quando eu me refiro, quando eu falo improviso, eu estou falando sobre uma linguagem que ela é mostrada para a plateia, né, como o Zé, Improvável, Jogando no Quintal, os espetáculos de improviso, mas o improviso como ferramenta e como técnica, ele é algo que se usa há milênios no teatro, para fazer uma peça, para aprender um personagem, ou na comédia dell'arte, né, lá atrás. Agora, esse tipo de espetáculo de improviso, ele é mais contemporâneo, né, na década de 60 e 70, né, o Keith Johnston no Canadá, a Viola Spolin nos Estados Unidos, começaram a perceber que esses exercícios que a gente fazia antes no nosso trabalho em sala, podem ser mostrados para a plateia, e a plateia gosta disso. Ele vira um espetáculo, né? Porque a plateia gosta disso, porque tem a ver com aquilo que a gente falou antes. A plateia gosta de ver o espontâneo, o desafio, o erro. O improviso trabalha muito num erro que um faz, o outro vai lá e conserta, a plateia fala, nossa, muito boa, ele falou uma merda lá e ele veio aqui e consertou, gênio. A plateia gosta de ver esse frescor, né? A gente é um retrato da vida, um pouco do que é o espontâneo, do bonito de ver, porque ele sabe que aquilo é único, irrepetível, só tá acontecendo ali naquela hora. Ele viu o que ele viu ali, o público, ele viu ali só... Isso. Nunca mais vai acontecer. Ninguém nunca mais vai ver aquilo. Exato. Né? A história da bruxa cega que foi pro Alabama construir uma casa de meditação... Foi uma história que aconteceu aquele dia e nunca mais vai acontecer, né? Então o cara tem essa sensação de que é único, né? No Rio eu fiz improvisáveis com a Tata Werneck, fazia parte. Cara, a Tata Werneck... ela era craque, né? Cara, ela de improviso, ela é demais. Ela dominava ali o negócio, ela é demais. Né? Mas você, o que veio primeiro? Já fazia teatro? Você era ator antes, quando você procurou a palhaçaria? Não. Na verdade, assim, eu tinha feito teatro amador muitos anos. Aí, quando meu pai morreu, eu fui pra papelaria e virei dono de papelaria. Muitos anos. Não fiz nada. Em 94, um amigo meu me ligou um dia e falou, Balas, vai rolar um curso de clown. Você não quer ir fazer comigo? Eu falei, clown? De palhaço. Eu falei, curso de palhaço? Eu falei, vamos. E aí eu fiz um curso desses de introdução, parecido com os cursos que eu dou hoje, que era 2 dias.
E aquilo virou minha cabeça, aquilo me virou uma chavinha. E aí eu comecei a investigar os cursos que tinha, não tinha muito na época no Brasil, então eu fiz um curso que tinha, apareceu um gringo aqui fazer o curso, eu comecei a ser aqueles alunos que fazem todos os cursos que tem de palhaço, até que eu resolvi dar essa virada e escolhi ser palhaço profissional, aí que eu senti essa necessidade de estudar e aí que eu fui morar fora. Então, primeira coisa que eu estudei mesmo foi a palhaçaria, para depois lá na França, né? Aí você entra no teatro, você entra em técnicas teatrais, você vai incorporando outras coisas. Para anos depois eu vi na França um espetáculo de improviso que não tinha aqui no Brasil, ninguém fazia nessa época de improviso aqui. E eu vi esse espetáculo e aquilo me virou a cabeça. Eu falei, nossa, que negócio, como assim? Eu fiquei com a mesma dúvida que o público quando me viu. Nossa, tá fazendo na hora? Nossa, mas é feito, eles combinam? Eu fiquei assim, fui falar com os atores, no final fiquei assim... E aí, anos depois, quando eu voltei ao Brasil, eu entrei nos Doutores da Alegria, né, que eu fazia palhaço em hospital. E aí, que deve ter sido também incrível, que também né? foi uma baita experiência. E aí, com um dos meus parceiros, a gente... ele tinha um quintalzinho na casa dele e a gente pegou essa coisa do improviso e o palhaço e juntamos e fizemos o Jogando no Quintal, que, do que a gente sabe, pesquisa, foi o primeiro espetáculo que pesquisou e aprofundou a linguagem de improviso assim, no Brasil, que não tinha. Tanto é que meses depois... ou no ano seguinte, alguém foi pro Rio e falou, nossa, tem um grupo lá que faz a mesma coisa que vocês, que era o Zé, que começou, sei lá, um ano depois da gente. Zenas improvisadas. Eles não sabiam da gente, nem a gente sabia deles. Então o mesmo movimento começou praticamente juntos, tanto que lá na frente a gente veio se conhecer e tal, e eles me convidaram para jogar junto com eles e tal, e a gente trocou figurinhas e tal. Então, enfim, então a minha história começou com o palhaço e depois eu fui estudar improviso e depois me aprofundar nessa coisa do improviso, que era uma coisa que, como não tinha no Brasil, ninguém fazia, não tinha com quem estudar. Então, você dominou ali, você pegou um nicho ali que... Sem querer, mas não é que eu falei, é uma sacada. Eu falei, nossa, a gente precisa... Quando você viu, você, né? Quando eu vi, a gente era o único grupo aqui, então vamos fazer, vamos. Então a gente se encontrava 3 vezes por semana, estudava, pesquisava, depois a gente sentiu vontade de aprender, de ter professor. Aí a gente descobriu que tinha um circuito na América Latina de impro em espanhol. Então a gente foi para os festivais, fomos para Colômbia, depois para o Uruguai, depois para Espanha também, que faz parte desse circuito latino-americano. Fizemos 2 festivais em São Paulo para chamar os caras para dar aula pra gente. Então, quando a gente fazia o festival, eles mostravam o espetáculo e davam aula pra gente aprender. Então, eu fui entendendo que improviso, como qualquer linguagem, você tem princípios, você tem técnica, você tem o como fazer e tem que estudar, como tudo. Sim. Tem que estudar. E tem a coisa do teatro-esporte, né? Sim. Que são desafios, né? Que são 2 times fazendo, né? Isso. Fazendo isso é interessante também, né? Esse foi o nosso primeiro espetáculo nosso, era baseado no teatro-esporte. O que é o teatro-esporte? É uma modalidade do improviso, que são 2 times que se enfrentam numa competição de improviso. Então, de um lado tem o time A, do outro lado tem o time B, cada um faz uma cena e no final o público vota qual das duas foi melhores. E não sei se você sabe, tem campeonatos disso. Tem. Então a gente participou de campeonatos mundiais de improviso. A gente era a seleção brasileira com a camisa do Brasil e a gente foi, inclusive, o segundo campeonato. A gente era muito zebra nos festivais, porque a gente não fala espanhol. Sim. E o festival todo é falado em espanhol. E você tem uma desvantagem aí, né? Tem uma desvantagem grande. Então a gente foi para esse festival na Colômbia, falando, bom, a gente vai ser o último colocado. E aí a gente foi para lá, o primeiro jogo que a gente fez foi com a Argentina, curiosamente foi um Brasil-Argentina, então a gente tava mó feliz de ser, sabe, seleção brasileira, a camisa do Brasil, na época que a camisa do Brasil ela era mais Não, é isso que eu ia te dizer, amada. Agora vocês têm que repensar a camisa do Brasil, né? Mas enfim. Não, era uma época que a gente, criança, tinha aquela coisa com, né, que não temos mais, mas enfim. E a gente foi pra lá, primeiro jogo foi contra a Argentina, e foi um jogo muito pau a pau que empatou. Quando empata o jogo, não pode ter empate, tem disputa de pênalti para passar para a próxima fase. Entendi.
E a gente foi pra disputa de pênaltis e ganhamos deles nos pênaltis. E a gente ficou muito feliz. Imagino. A criança ganhou, ainda mais a Argentina. A gente tava assim... Aí fomos pro segundo jogo. O segundo jogo era contra a Colômbia. A Colômbia era da casa, era quem organizava o festival. Então, quem é dono da casa, em todos os festivais, sempre ganha o campeonato. Por quê? Porque como funciona, como eu tava te explicando? O Brasil faz uma cena. A Colômbia faz uma cena e a cada rodada o público vota. Quem foi melhor? Amarelo, Brasil, verde, Colômbia. Aí o público tem um cartão de voto, ele escolhe. O público da casa, ele tende a escolher o país, porque é normal, ele conhece os caras, é do time dele, é do país dele. Tem o bairrismo e tem a linguagem também, que os caras vêm com realidades. Isso, eles fazem piada de coisas. Então, a gente perdeu o segundo jogo de 7-2. Foi uma lavada, assim. E aí foi por pontos, como era um campeonato curto, a gente foi pra semifinal, para disputar o terceiro, a possibilidade de ir pra final. Jogamos na sequência com a Espanha, mais um jogo desse emocionante, ganhamos da Espanha e acabamos, pelo acaso do acaso, indo pra final de novo com aquele mesmo time da Colômbia que a gente tinha perdido. Então a gente ficou muito feliz, porque, a gente estava na final, né, segundo lugar, brasileiro, a gente estava muito, muito feliz, e vamos ser vice-campeão e tal, e fomos pra final, assim, totalmente, porque a gente já tinha perdido dos caras de 7-2, era na casa deles, a gente foi total... E a gente foi tão tranquilo, mas tão assim, sabe quando você tá sem expectativa, assim? E a gente tinha uma coisa que era diferente dos outros times, que a gente originalmente, lá você não veste o nariz vermelho, mas todo o nosso time era de palhaço. E a plateia, como é um campeonato que vai acontecendo, começou a gostar muito do nosso time, porque o palhaço joga muito com a plateia. O palhaço, ele tá muito com o público, a gente comemorava, fazia a plateia fazer a ola. Então, quando chegou a final, foi um jogo muito tal. No último ponto, a gente fez uma cena que deu tudo certo e a gente ganhou. Fomos campeões mundiais de improviso pelo Brasil. Cara, que show, hein? Cara, foi Isso assim, é lindo demais. Foi muito lindo. E como é que foi com a coisa da língua? Porque é muito desafiador, cara. A língua, você interpretar em outra língua, mesmo com não texto decorado, é difícil. É muito difícil e a gente teve uma coisa que a gente só soube lá, que aconteceu, que assim, alguns de nós, eu falo legal espanhol, tinham 2 atores que falam espanhol, um que falava médio, os outros 2 falavam 0. E a gente tentou estudar um pouco, mas não dá tempo. Em 3 meses, o que você consegue aprender de uma língua? Só que a gente foi com muita vontade, muita gana de tentar fazer a cena acontecer em espanhol no melhor possível. E a plateia, ela ficou muito cúmplice com a gente, porque eles viam que a gente era do Brasil, que a gente não sabe falar, mas que a gente tentava falar. Pegou na vulnerabilidade, aquela velha história, né? É como aqui, quando a gente vê, quando a Madonna vem aqui e fala, oi, boa noite, seus bunda suja. A galera fala, Madonna, eu te amo. Ela fala uma frase, tem uma coisa que ele gosta. Toca. Então, para nossa surpresa, o público era muito conivente, muito cúmplice, muito... Vocês ganharam a plateia. Ganhamos a plateia. Sem querer, a gente ganhou a plateia. Ah, que show. Você devia fazer, cara, uma peça, você devia ter uma experiência de fazer uma peça convencional, uma comédia com texto decorado, acho que ia ser bem... Eu tive uma experiência de fazer um solo, meu último espetáculo é um solo, que eu me aventurei um pouco nisso, no sentido de que eu, pela primeira vez, fiz texto mais improviso. Parte texto, parte de improviso. Sei. Então, meu espetáculo, ele tem uma parte de texto, metade dele, basicamente, ou 60% até, é texto, e uma parte é de improviso. Então, é quase isso que você falou, porque era um grande desafio pra mim, de fazer um texto, de decorar, de falar uma fala outro igual. lance. Pra mim é difícil pra caramba. Eu imagino, cara. Nossa. Por isso que eu achava que você devia fazer uma peça mesmo, inteira. Com certeza ia ser bem... E ia ser uma coisa bem diferente pro seu público também, né? Sim. Ia causar uma curiosidade e tal. Sim, porque eu sempre fiz, eu fazia palhaço em cena, depois fiz Doutores da Alegria, né? Que você falou no Hospital, que também que é muito de improviso, o Jogando no Quintal, que era improvisação, os Barbichas, o Improvável, que é improviso.
É um pouco porque é a minha área, né? A minha praia, assim. Pra Sim. decorar texto, pra mim foi dificílimo, por exemplo. Né? Imagino, cara. E decorar texto é a parte burocrática, né? É. Da nossa profissão. É chato, assim. Não é uma coisa muito divertida, né? Sim. Pra mim foi um desafio extra, assim, de algo que eu nunca tinha feito, assim. Tanto que as pessoas falam, pra você... Né? Pra mim... decorar texto improvisar pra mim é muito difícil. Cada um tem sua expertise. Eu trabalhei Sim. né, nesses 20 anos improvisando. Então, pra mim é mais fácil improvisar do que Com certeza. fazer outras coisas, assim. Então, não é Com que... certeza. Você sabe que eu conheci o Carequinha? E o Carequinha, ele fez meu aniversário quando era criança. Nossa, que E legal. fez do meu filho quando ele fez 2 anos. Nossa, Então, que um palhaço assim de gerações. Depois eu trabalhei com ele na escolinha. ótimo. E ele era sensacional, né? Porque ele era aquele palhaço que foi uma grande celebridade. Sim, né? Ele era meio palhaço ator, né? Também Sim. ele fez filme como ator, também, Sim. sem maquiagem. Sim. E tem a diferença do palhaço de circo pro clown, né? Sim. Não tem essa... Tem uma diferença do palhaço do circo pro palhaço do teatro, ou clown, né? Como às vezes se chama, né, no Brasil. Porque, assim, os dois têm a mesma origem, mesmo princípio, digamos assim. Mas o palhaço de circo, ele trabalha um pouco mais pra fora, digamos assim, né? Então, normalmente no circo, as plateias são grandes, 500, 600, tem circo de 1000 pessoas. Então, o palhaço sempre teve que fazer tudo muito grande. Então, se ele fala alto, né? A maquiagem do palhaço clássico, né? É o olho grande, boca grande. Se ele fica triste, sobe, né? Aqui o colarinho. Quando ele peida, solta aquela coisa de fumaça e tal, né? Quando o palhaço foi levado para o teatro, no teatro tem um outro jeito de trabalhar, porque o teatro é menor, é uma caixa fechada, então às vezes um pequeno gesto, a plateia vê, o palhaço pode falar mais baixo, pode ser mais silencioso, pode ser mais sutil. Então começou a ter esse trabalho que é de dentro para fora, de ser eu em cena, ser você que tá aízinho, que vai colocar o seu mundo para fora. Então são 2 jeitos de trabalhar o palhaço. Um jeito é eu trabalhar de fora para dentro, digamos assim, né? Esse trabalho que é o palhaço mais do circo, e o outro palhaço que é o palhaço do teatro, que ele trabalha de uma outra maneira. É um pouquinho mais sofisticado, talvez, né? Assim, falando de uma forma... Pode ser, é que não pode é que sofisticado dá quase uma coisa assim de... parece uma coisa meio besta, né? Que é mais... melhor, pode, vamos dizer assim. Né? Não é, a gente sabe que não é. Mas tem um pouquinho essa essência, um pouco mais da pantomima, sim, né? Sim, né? Ele é mais sutil, digamos assim. Os dois têm a mesma base, os dois se fundem, tem gente que é uma mistura dos dois... Mas em relação à escola, é um jeito de trabalhar. Inclusive, o cara que eu fui estudar, que é o Jacques Lecoq, que fez essa escola, que foi um dos grandes caras foi o cara que trouxe o palhaço pro teatro. Ele era um grande amante dos palhaços do circo. Sei. Então, o que ele fez? Ele queria trazer essa linguagem para a escola dele e ele queria investigar como faz rir. Então, o exercício clássico que a gente faz, eu fiz muitas vezes como aluno, dei muitas vezes ele para os meus alunos, eu parei de dar porque ele é um exercício que ele é cruel, digamos assim, que é o seguinte, que é ele colocou os alunos em semicírculo, aqui em semi-arena, né, na aula, e ele falou, bom, a gente vai aprender sobre o riso e eu quero ver, e o nome do exercício é Faça-me rir. Fais-moi rire, me faz rir. Então, tinha que passar o aluno, ele saía, entrava pela coxia e tinha que fazer a plateia rir. Beleza? Então, o que ele conta que aconteceu? Foi o primeiro, aí o cara tentou, fez, tal. Com aquele clima, não segundo nada, né? Começou a me ficar um constrangimento na sala. E ele começou a perceber que, assim, a pessoa tentava, não rolava, só que quando às vezes a pessoa tentava e não dava certo, a plateia ria. Ou então o cara fazia uma coisa assim, não foi bom, né? E ele começou a perceber que muitas vezes a gente ri daquilo que não dá certo, daquilo que não funciona, do flop, né? Que a gente chama do fracasso. Sim. E aí ele começou a entender isso, falar... É como eu falei, o público gosta de ver o artista se fuder. O que não dá certo, exato. Né? E ele começou a perceber que isso pode ser
treinado, experimentado, praticado. E aí ele começou a trazer essa linguagem do palhaço de uma outra maneira. De uma maneira que não é espalhafatosa. Não. É você trazer de dentro de você trazer o seu universo para apresentar para a plateia. Para você compartilhar com o público aquilo que você está sentindo, que você está pensando, que você está percebendo junto com a plateia naquele momento presente, né? Cruel o exercício, viu? É cruel. É cruel porque as pessoas, elas acham que tem que fazer e quanto mais você faz... Mais ridículo fica e mais sem graça. Eu fico pensando no primeiro, né? Nossa, pensa no primeiro. É desesperador. Porque o mais pra frente você vai sacando que não adianta você fazer grandes... querer fazer... Tem muito a ver, sabe, com aquele tio que vai contar uma piada. Chega, eu vou contar uma piada. Você vai rir. Não, você é muito engraçado. Não, essa é muito... Quanto mais ele fala isso, mais você já vai ficando desesperado. Sabe? Você fala, ai meu Deus, isso não vai ser. A mesma coisa vale pra cena. Então é uma dos grandes ensinamentos que né, do palhaço e do improviso também, que é quanto mais você quer que a plateia ri, e ela perceber isso, menos ela vai achar engraçado. Quanto mais você ser você, mais ela vai achar engraçado. Então, tira essa vontade sua de ser engraçado, esse seu desejo, deixa ele ali na mochila e se preocupa em ser você, em fazer aquilo que está sendo pedido, demandado, o mais você possível. Alguma coisa vai sair. Aí alguma coisa vai sair, exatamente. E se você tá tão ali dando negócio, vai sair errar de um jeito que... Fica forçado, fica. E aí vai... E enganar o público é muito difícil. Ele sente, né? Ele não sabe exatamente o que é. Mas ele sente que tem alguma coisa ali que não... Né? Ele sente. É muito louco. Balas, olha só que prazer, velho. Obrigado. Olha, adorei o nosso papo, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado Imagina. por esse lugar. Adorei. Eu tinha um podcast, fiquei muito tempo procurando estúdios e lugares. Adorei o seu lugar aqui. Aqui é demais. Aqui é a unanimidade. Todo mundo que vem aqui fala isso. Obrigado. É um grande Plugado Estúdio. Obrigado, Plugado. Vamos terminar com... Vamos fazer uma poesia de despedida, posso? Por favor. Me fala 3 palavras. 3 palavras quaisquer, assim, de universos diferentes. Tá. Ontem, sempre. Ontem sempre é do mesmo universo. Ontem, manda outro universo que não seja temporal. Ah, tá ok. Ontem, lâmpada. Café. Ontem, lâmpada, café. Tá bom. Vamos tentar fazer uma poesia rimada com essas 3 palavras e mais algumas que vão vir na cabeça, tá? Eu sei que não é necessário, eu sei que não é preciso, mas tentarei aqui uma poesia de improviso. Estamos aqui juntos, neste lugar onde se preste, gravando aqui juntos neste podcast. Eu estou adorando entrevista, espero que eu esteja falando bem. Porque o podcast é hoje e ele não é ontem. A gente sabe que é difícil, porque a vida às vezes anda. E em cima da gente, você pode ver, temos também uma lâmpada. Foi muito difícil falar isso, porque a gente tem que ter fé. Claro que eu falei isso para poder rimar com café. A gente vai pra frente, às vezes eu me autorizo, estou aqui na frente dele que é o Niso. Estou aqui me esbaldando, falando o alfabeto. Não só é o Niso, como é o Niso Neto. E só pra terminar, quero também ser um pouco lógico. Obrigado pelo convite de estar aqui no Nisológico. Sensacional. Sensacional. O Nisológico é o nome do podcast? Acertei. Exatamente. Ufa, me deu uma dúvida agora. Mas obrigado. Passa suas redes aí pro pessoal que tá nos vendo. @Márcio Balas, Balas com 2 L's, é o melhor lugar pra você saber tudo. Curso de improviso, vai ter em breve agora em agosto. E mandem mensagens, que eu amo vocês e amo receber mensagens de vocês. Obrigado pelo convite. Que legal. E olha só, aqui no nosso Nisológico, é o nosso zoológico humano. Se você fosse um bicho, todo mundo se identifica com um bicho. Todo mundo tem um bicho assim que fala, eu sou esse. Que bicho você seria?
Eu acho que eu seria meio que a girafa. Girafa. Tem uma coisa meio girafa, assim, porque eu sou meio grandão, meio comprido. E eu, pelo menos eu, quando eu olho pra girafa, eu vejo ela uma coisa meio desengonçada, assim, meio. E é mesmo. Uma coisa meio grande, assim, mas com amor, assim, com alegria, sabe? Então, sou girafa. É a primeira girafa que nós temos aqui. Ninguém falou girafa, hein? Ninguém falou girafa. Então imita uma girafa aí pra... Aí você já tá imitando. Eu tentei, assim, responder um pouco como se fosse uma... com E barulho a girafa é muda, né? você sabe que ela é muda, né? Ela não fala? Ela não emite som, é. Ah. O que te facilitou bastante, né? Obrigado, querido. Adorei demais. Obrigado. Prazerzaço, viu? E obrigado também você que nos assistiu aqui. E fique sempre de olho aqui no Nisológico, temos sempre grandes atrações. E você sabe que aqui a gente cria o bicho solto. Até a próxima.